A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, visitantes aí do canal. Hoje já é dia 22 de abril de 2020. Glórias a Deus, aleluia. Até aqui nos ajudou o Senhor, Deus Altíssimo. A Ele toda a honra, glória e louvor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Amém, aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Amados, dias trabalhosos, como diz a palavra do Senhor, nós estamos vivendo, dias de angústia, como diz em Daniel 12, né? Dias a qual a palavra do Senhor diz que o justo viveria só pela fé. E nós estamos vivendo só pela fé. Nós estamos sendo, né, como diz a palavra de Deus, alimentados pela fé, pela palavra. Nós estamos sendo, como diz em Daniel 12, iluminados, resplandecendo, porque a luz está em nós, né? A luz é Jesus. Amém. Glórias a Deus. Se estamos andando em Jesus, se estamos andando na luz, temos comunhão com a igreja verdadeira de Cristo Jesus, que é uma igreja que não espelha tão somente a santidade, ela vive em santidade, né? A definição da palavra santidade é isso, é um processo. É um processo, são escolhas que você faz no seu dia a dia, né, no seu caminhar, no seu proceder, que ninguém testemunha muitas das vezes, né? Ninguém vê, mas Deus e o Espírito Santo que habita em nós vê, né? Santidade vai muito além da tua aparência, né? Glórias a Deus, aleluia, amém. Bem, amados, essa noite eu tive um sonho, eu vou tentar ser breve aqui nesse vídeo, eu tive um sonho a qual eu só ouvi o Senhor falando assim, eu os amei tanto quanto amo vocês. E eu sabia que Deus estava falando da igreja de Laodiceia que vai ficar no arrebatamento, que vai perder o arrebatamento. E também aconteceu um fato, não sei se é coisa da minha cabeça, mas aconteceu essa madrugada de eu ouvir uma porta muito alta sendo batida, muito alto o som, né? Sendo fechada. Eu ouvi aquele bah, bah. Aí eu olhei para o lado para ver se as crianças estavam nas suas camas, e elas estavam. Não foi as minhas crianças que fechou aquela porta. Então me veio à mente, né, me vem aqui ao coração o entendimento de que o Senhor está falando. Olha, a chance que eu dei para a igreja de Laodiceia já acabou, a porta fechou. Acabou. Então, mais uma vez, eu entendo que Deus está confirmando que o arrebatamento é iminente, né? Ele deixou claro que Ele deu oportunidade, esses anos, né, um após o outro, a gente anunciando aí a vinda de Jesus Cristo, era justamente para a igreja de Laodiceia se arrepender, né? E nós estamos aí nesse deserto desse mundo, nós estamos na fornalha, mas como diz a palavra, nenhum fio do cabelo do servo do Senhor Deus está se perdendo, né? Mas vai ser dada uma ordem, saia para fora, né? Quando Nabucodonosor fala para Sadraque, Mesaque e Abidnego saírem de dentro da fornalha, ali é uma alusão profética ao arrebatamento. Isso o Espírito Santo foi me dando a entender e perceber após eu ter feito o vídeo de ontem. Nós já estamos dentro dessa fornalha, são os tempos de angústia que Daniel, capítulo 12, também profetizava, né? Mas, como diz a palavra aqui em Jeremias, capítulo 1, verso 19... Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Né? Então Deus está nos livrando do momento de angústia, Deus está nos livrando dessa fornalha, desse deserto. A gente não está perecendo por conta da sede. Que sede é essa, Rosa? A sede do Deus vivo, a sede da palavra verdadeira. Jesus disse, vinde a mim, todos, e bebei de graça. Da água que eu vos dou, que verte direto da fonte. É de graça, né? Então, é isso que mata a nossa sede nesse deserto. Que deserto, Rosa? O mundo. O mundo que nós estamos vivendo hoje se tornou um deserto árido. Por quê? Porque as pessoas não estão indo para Deus. Não estão indo a Jesus. Ter a sua sede saciada. Mas nós, que estamos tendo acesso a essa água, estamos no deserto, sim, junto com todo mundo, né? Estamos dentro da fornalha, sim, junto com todo mundo, mas nós não estamos queimando e nem estamos morrendo de sede. Por isso que a palavra de Deus diz que a gente tem que ser nascido da água e do Espírito. Que água? A água que verte direto da fonte, a água que Jesus nos dá de graça. Né? Isso tudo se refere a Deus nos dar sabedoria, nos explicar a palavra, nos alimentar também, porque a água é um tipo de alimento. Né? É líquido, mas é um tipo de alimento. Tanto que se você fizer um jejum de comida, você pode ficar aí uma semana, vários dias sem comer, que você não vai ser tão afetado quanto se você ficar sem beber. Então a água também é um tipo de alimento. Nós somos nascidos da água e do Espírito, ou seja, nós temos que nascer da obediência de Deus, reter essa água, né? Quando a gente é obediente à palavra de Deus, quando a gente recebe a palavra de Deus, a gente está como um vaso
que é um recipiente que aceita e armazena essa água. E quando nós recebemos essa água, nós estamos tendo a nossa sede saciada. Mas nascemos também do Espírito, por quê? Porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo, está sobre nós. Toda vez que nós confessamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador e cremos verdadeiramente no nosso coração, né, nele, no amor dele, nós nascemos da água e do Espírito, ou seja, do que vem dele e do Espírito Santo de Deus que está em nós. Como diz a palavra, quando a gente confessa Jesus, a gente recebe o selo do penhor, que é o Espírito Santo de Deus, né? O penhor da nossa salvação. Ou seja, fica como garantia de que somos salvos o Espírito Santo de Deus em nós. Parte de Deus está em nós. Então, quando Deus chamar a humanidade a prestar conta com Ele sobre a sua vida, sobre a sua caminhada terrena, se você tem o penhor de Deus, a garantia de Deus dentro de si, o Espírito Santo, você vai para a salvação. Mas se você não tem o Espírito Santo, você vai para a condenação, porque você não tem alguém que está ali garantindo por você a salvação, servindo como penhor. Quando a palavra diz que o Espírito Santo nos é dado como penhor da nossa salvação, é por isso. Ele sabe que nós somos falhos, que nós não podemos pagar a dívida, mas ele está em nós e ele vai pagar. Ele vai garantir por nós o pagamento dessa dívida. E essa dívida é paga através do sacrifício de Jesus, né? As pessoas só vão ser salvas se elas confessarem a Jesus com a sua boca como seu único e suficiente Salvador e se elas obedecerem a palavra de Deus. Ou seja, aí entra a sinceridade do coração. Se do coração você crê, com o coração você crê realmente. Então não adianta se dizer cristão só da boca, confessar a Jesus só com a sua boca. Tem que crer verdadeiramente no seu coração. E aí sim, se você crer verdadeiramente, você vai seguir o que Jesus te ensinou a seguir. Você vai estar recebendo essa água. Então aí você vai estar nascendo da água e do Espírito. Então esse mundo virou um grande deserto, um grande Egito, né? Uma grande Babilônia. Então ontem, quando o Senhor me deu aquele sonho, né, aquela palavra sobre a fornalha acesa, Deus estava dizendo isso. Que mesmo dentro da fornalha, Ele está cuidando dos seus. E está mesmo, a gente está vivendo tempos angustiosos aí, tempo que a grande tribulação já está dando ar da sua graça, né, já está começando a ser estabelecida no mundo, mas os servos do Senhor Deus estão num refrigério. Muitos literalmente, né? Eu sou prova disso, porque, por exemplo, eu tô vendo aí muitas notas saindo no SBT Jornalismo ontem, que as comunidades de São Paulo estão passando um momento terrível, né? Tá morrendo muita gente. São Paulo e Rio de Janeiro são os locais que mais morreu gente aqui no Brasil, né? Os estados. E principalmente nas comunidades carentes, né? Por quê? Porque lá é uma aglomeração de casas, né? As pessoas, como diz o popular, vendem o almoço para comprar a janta, então elas não têm reserva de alimento, elas precisam ir para a rua, elas precisam comprar, elas precisam vender, elas precisam trabalhar, e por conta da necessidade mesmo diária, né? Delas não estarem preparadas, delas precisarem, né? Precisar estar aglomerada, né? As casas muito pequenas, casas de 2 cômodos, às vezes tendo 6, 7, 10 pessoas dentro de uma única casa de 2 cômodos, né? Essa é a realidade das comunidades carentes. Muitas ONGs, né? Muitas obras assistenciais aí da própria população têm se levantado para oferecer quentinha, sopão, né? Para entregar nessas comunidades. Eu vi na nota aí do jornalismo do SBT, no canal, né? Eles mostrando a realidade dessas comunidades. A geladeira vazia, as pessoas na fila enorme para receber uma quentinha dessas ONGs, né, dessas pessoas voluntárias. Ou seja, o governo mesmo não está atendendo a população, não está conseguindo, não está dando conta. A fome se faz presente e as pessoas precisam ir para a rua tentar conseguir uma cesta básica, tentar conseguir um alimento. As geladeiras estão vazias. Mas eu testemunho que na minha casa nós não estamos passando por essa dificuldade. Por quê? Porque Deus já nos estava preparando para isso, sabe? Hoje eu vejo isso. Quando Deus falava para mim, Rosa, não tenha dívida, não entre em carnê de Casa Bahia, nada disso, não tenha cartão de crédito, não compre, não está no momento de comprar. Deus estava me preparando para esse momento. Quando Deus colocou no meu coração ter pelo menos o básico dentro de casa guardado, um pouco de arroz, um pouco de feijão, um macarrão, Deus já estava me preparando para esse momento. Eu não sabia que vinha a quarentena.
Mas hoje, dentro da minha casa, alimento não falta. Não é que a gente tem todo dia do bom e do melhor, todo dia uma carne, não. Tem dia que é só uma calabresa mesmo, fatiada, um ovinho, uma lata de sardinha, mas temos. Temos, e por isso estamos correndo muito menos risco do que quem tem que ir para a rua. Porque é muito fácil eles falarem, fica em casa. Por amor, fique em casa, respeite a quarentena. Mas e aí? E quem não tem o que comer dentro de casa? É muito fácil falar, fique em casa, mas quem não tem casa, mora na rua? Vocês estão, como governos, atendendo essa população? Não estão. Não estão. Deram aí um auxílio emergencial de R$600, que muitos não receberam, tá? Muitos ficam consultando ali o site da Caixa Econômica Federal, dá só em análise, não dá o dinheiro da pessoa, né? Não dá o auxílio. Alguns receberam aí, esses que receberam, está sendo anunciado, né, nessa nota do jornalismo do SBT mesmo fala, né? Que uma família que mora numa casa de 2 cômodos, 6 pessoas receberam. Mas que a moça mesmo falava, não deu para nada. Você imagina, as contas de água chegando, de luz chegando, aluguel, para quem paga, né? Eu pago. Mas também, até nisso, Deus já tinha me preparado. Porque quando entrou dinheiro, né, há meses atrás na minha mão, o que eu fiz? Cara, eu vou pagar o aluguel. Eu vou pagar aluguel. Vou pagar adiantado, porque vai que falta o dinheiro, vai que eu gasto. Então, eu tenho o meu aluguel pago até dia 16 de maio. Tá pago o meu aluguel. Dia 16 de maio vence. Aí eu vou estar em atraso. Entendeu? Então, Deus já estava me preparando para eu não estar me descabelando agora por causa das dívidas, que nem a minha vizinha tá. Chegou para mim, eu tô devendo 3 cartão da Casa Bahia. Eu falei para ela que Deus estava me orientando a não fazer dívida. Ela que não me ouviu. Ela que não quis ouvir a voz de Deus. Né? E ela conhece a palavra. Ela sabe que Deus não se agrada das dívidas, que a gente tem que se contentar com pouco, né? Se a gente não pode comprar à vista, não compre, né? Bom, enfim. Então Deus já estava nos preparando. Mas essa realidade, essa dura realidade existe. Tem comunidades que estão passando fome. Não só aqui no Brasil, né? Nós vimos aí também uma nota sobre o Equador. A situação lá está crítica. As pessoas estão passando fome, as pessoas estão tendo que ir para a rua, as pessoas estão tendo que desrespeitar a quarentena. Porque é muito fácil falar para o povo fique em casa, mas não atender a necessidade básica da população. Não é? Aí é fácil. Então, Deus tem cuidado do seu povo. Ainda que estejam pelejando contra a humanidade, porque tudo que a gente está vendo aí é o estabelecimento da nova ordem mundial, do governo do anticristo, do governo da besta, que está em Apocalipse 17 descrita, Apocalipse 13 descrita. Tudo isso aí já são os primeiros acontecimentos da grande tribulação, que a gente já está vivendo. Mas Deus tem cuidado do seu povo, né? Não somente eu, tenho testemunhado que na nossa casa não tem, a fome não tem chegado, né? Eu me lembro muito também da saída do povo hebreu lá do Egito. Quando o povo hebreu saiu do Egito, saiu de barriga cheia. Eles tinham matado o carneirinho, né? Eles tinham comido, eles tinham feito a Páscoa, eles tinham comido pão sem fermento, mas tinham comido pão, né? E eles saíram com as riquezas do Egito também. Então eu estou vendo aí, o mundo está empobrecendo. Mas nós que estamos ouvindo a voz de Deus, entendendo, aceitando o agir dele, né? Nós estamos aí saindo desse mundo com as riquezas desse mundo. Porque na verdade a palavra de Deus diz que o ouro e a prata não vale nada. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A riqueza desse mundo é a nossa alma. Qual é a glória humana? É salvar a sua alma através de Jesus Cristo. Através do sacrifício que ele fez. Se você não salva a sua alma, você pode ser rico o que for nessa terra. Você é pobre. Perante Deus você é pobre. Você é miserável. Destituído da glória de Deus, vai lá para o inferno e depois para o lago de fogo. Então a riqueza verdadeira que todo ser humano tem, salvar a sua alma. É a alma. Uma alma para Deus vale muito. Entende? Por isso que a Bíblia também fala que Deus se agrada na morte de um justo. Por quê? Porque o justo morreu, salvou a alma, que é a vida eterna. Porque a carne passa. Um dia o ser humano morre, embora aqueles que vão participar do arrebatamento não experimentarão a morte. Serão glorificados, transformados num abrir e piscar de olho ante a última trombeta. Entende? Como está escrito em Daniel 12, os mortos ressuscitarão. Os mortos que estão com seu nome, né? Os vivos resplandecerão e os mortos ressuscitarão. Os mortos que morreram em Cristo Jesus, eles ressuscitarão para a vida eterna.
Isso aqui é arrebatamento. Mas já aqueles que morreram sem Cristo Jesus ressuscitarão para a vergonha eterna. Por quê? Porque aí começa o julgamento do trono branco, a qual o inferno começa a ser esvaziado. As almas que morreram sem Cristo já estão no inferno. Elas passam aí para o julgamento do trono branco para serem lançadas no lago de fogo definitivamente. Então, os vivos serão glorificados, como está em 1 Tessalonicenses 4, e os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão. Hoje eles já estão num lugar chamado paraíso, lugar de descanso. Por quê? Porque morreram salvos. Estão descansando. Mas eles vão ressuscitar, ou seja, eles vão prestar conta da sua vida terrena. Mas eles ressuscitarão para vida eterna. Terão acesso ao terceiro céu, que é onde está Deus. Não passarão vergonha, né? Poderão ver a face de Deus. Morreram bem com Deus, morreram com Jesus, morreram em santidade. Já aqueles que morreram em pecado, que morreram sem Jesus, vão ressuscitar, ou seja, vão surgir novamente, vão sair lá do inferno, vão surgir novamente, mas dessa vez para a vergonha eterna. Vão para o julgamento do trono branco e ali eles receberão a sua sentença final. Eles sairão do inferno para ir para o lago de fogo, que é aonde eles vão queimar, perecer, sofrer eternamente, longe do amor e da misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus é manifesta, amados, para todos. Foi pago um alto preço por nós na cruz do Calvário. Essa é a misericórdia de Deus. Essa é a obra salvadora de Deus. A Bíblia fala, a obra de Deus é que todos venham a crer em Jesus Cristo. Nós não temos que crer em pastor, em padre, em papa, no homem, nem em nós mesmos. Porque a gente fala que não vai fazer algo ruim, a gente fala que é santo, que é certinho, e no outro dia, como Paulo bem já dizia, o bem que a gente diz que vai fazer, a gente não faz. E o bem que a gente quer fazer, a gente acaba, muitas das vezes, não fazendo. Somos miseráveis. A própria palavra de Deus diz que aquele que diz que não tem pecado já está mentindo. A nossa tendência é pecaminosa. Se você não pecar de um jeito, você acaba pecando de outro. Até com um olhar, né, de lascívia, de desejo, com um olhar sujo para outra pessoa, você já peca. A Bíblia fala, se um homem olhar para uma mulher já com desejo, já pecou, já adulterou com ela, né? Então a gente peca. Só que nós não podemos andar, como diz a palavra, na prática do pecado. A gente tem que negar. Isso é a obra salvadora de Deus em nós, a obra da santificação. A gente sabe que é errado, então a gente evita pecar. Ainda se a gente vier a pecar de uma forma ou de outra, a gente tem um advogado fiel, que é Jesus Cristo. Por isso somos justificados por ele, porque nenhum ser humano é digno de salvação. Todos nós pecamos. Mas aquele que fica na prática do pecado, ou seja, aceita o pecado e não se arrepende, não muda o seu caminho errado, torto diante de Deus, esse aí zomba do sacrifício de Cristo. A Bíblia fala, se pecar deliberadamente, ou seja, sabendo que está pecando, sabendo que está em pecado e se conformar com aquilo, não tem sacrifício de Cristo Jesus por essa pessoa. Pode clamar Jesus, pode se dizer cristão, pode ser o que for. A ira de Deus permanece dela. A sentença de Deus para o desprezo eterno permanece nessa pessoa. E a vontade de Deus qual é? Que todo ser humano não pereça, mas tenha vida eterna e que venha conhecer a Jesus Cristo. Por isso a gente passou muito tempo avisando que essas coisas viriam à face da terra. Não só nós avisamos, né? Não só, como eu disse, a Bíblia fala que nada fica em oculto. Ontem mesmo eu estava vendo esse filme aqui, Ace, Um Dia Após o Amanhã, que já começa o filme falando do ano de 2020, toda a humanidade está pagando um preço caro por não ter cuidado da terra. Eles dizem que é o aquecimento global. O aquecimento global nada mais é do que o preço do pecado que a humanidade está pagando. Quanto mais pecado na face da terra, mais caos, mais desequilíbrio da natureza, mais desgraça, mais morte, mais guerra, mais conflito, mais rebelião. Então eles falam que é aquecimento global, que está causando todo esse caos na natureza, mas não é, é o pecado. E interessante que esse filme fala que no ano de 2020, a humanidade estaria pagando pelo preço de não ter cuidado da terra. Tá? Tá aí no YouTube, se vocês quiserem procurar. Então, quer dizer, é o que eu falo, é o que a Bíblia fala, nada fica em oculto. Eles mostram, o maligno mostra, mesmo que de uma forma disfarçada.
Até já fizeram um comentário aqui, ó, 3 dias atrás. Em 2020 estavam todos pagando preço, muita coincidência com o coronavírus. Coincidência também falar os primeiros 20 segundos do filme. 20 segundos, né? Número 2, representa os 2000 anos da igreja. Os 2000 anos da igreja gentílica. Hoje mesmo eu recebi um e-mail do irmão Igor que falava de 20, de 2000, certo? Então, amados, tá tudo aí, ó. A palavra do Senhor está se cumprindo. Muitos dizem assim, não, tem algumas pessoas que anunciam a vinda de Cristo. Até vão nas cidades falar que o juízo de Deus está vindo, a lição de Deus. Não. Não especificamente porque fala da vinda de Jesus é de Deus. Senão os Illuminatis da vida, a nova ordem mundial, que também fala dessas coisas que a Bíblia já anunciava disfarçadamente, também seriam de Deus. Crês que Deus existe? Faz bem. Crês na palavra de Deus? Faz bem. Até o diabo crê. Agora, se verdadeiramente com teu coração crê, ou seja, como Jesus dizia, meus parentes são aqueles que ouvem e obedecem a palavra de meu Pai. Se verdadeiramente você crê, você vai testemunhar da sua vida, com a sua vida. Você vai seguir a palavra de Deus, você vai ser obediente. Isso sim que vai provar que você realmente está em santidade, que você realmente é cristão. Então, quando uma pessoa vai para um local anunciar o juízo de Deus, anunciar o que a Bíblia já anunciava, não quer dizer que essa pessoa é de Deus. Porque não é o anúncio da ira de Deus que convence o homem do pecado. Porque se fosse assim, toda aquela geração a qual Noé avisava que o juízo vinha, eles teriam se convertido a Deus. Entende? Noé anunciou, o dilúvio vem, o dilúvio vem, o dilúvio vem. E mesmo assim, só a família dele acreditou e entrou dentro da arca, obedeceu a Deus. Obedeceu a Deus não naquele momento tão somente, mas antes, construindo a arca, fazendo o que Deus mandou. Isso se chama santificação, obediência. A Bíblia fala, eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Se Deus mandou você construir a arca, construa, meu irmão. Se Deus mandou você se santificar, seja santo como seu Deus é santo, seja santo, meu irmão. Não é na aparência, não. Querer espelhar uma santidade que você não tem porque você veste uma roupa comprida. Isso até muçulmano veste. Isso até as freiras vestem. Não quer dizer que são santos e santas. O que vai dizer se você está na santidade, o que vai dizer, como Daniel 12 anuncia, se o seu nome está escrito no livro da vida, é se você nasceu da água e do Espírito. E se o seu nome está, aí sim o seu nome vai ser achado lá. Vai ser achado escrito no livro da vida, ou seja, a vida eterna. Você vai ter a vida eterna. Se não, você pode aparecer ser santo, espelhar a santidade à vontade. Se você não estiver verdadeiramente servindo a Deus, obedecendo a palavra de Deus, você vai ser ressuscitado para desprezo eterno. Então, amados, dizer que Jesus está vindo, dizer que o juízo está vindo, não significa que aquela pessoa é de Deus. Eu tive um sonho recente, a qual o Espírito Santo dizia no sonho para mim, só eu, Espírito Santo de Deus, é que sei quem está em santidade, porque eu é que estou com vocês 24 horas por dia. Em Daniel capítulo 12 diz que os justos resplandeceriam. Por que resplandece? Porque a luz de Cristo está sobre nós. A Bíblia fala, se andares na luz, terás comunhão uns com os outros. Ou seja, com a igreja de Cristo Jesus. Independente de onde você esteja. Independente se você está dentro de um templo ou não. Se você andar na luz, você tem a luz de Deus, você vai resplandecer, você vai ser arrebatado. Se você andar na luz, você está em santidade. Você está tendo gratidão ao sacrifício que Cristo fez por você na cruz, você vai estar obedecendo a palavra. Jesus disse, sejais meus imitadores. Paulo dizia, sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. Então as pessoas que não estão vivendo nessa verdade, nessa prática, nessa luz, sabe, imitando a Jesus Cristo, ele não pecava, a pessoa não pode viver no pecado, na prática dele, ela simplesmente está enganando a si mesma, se dizendo cristão. Não é o aviso do juízo de Deus que converte as pessoas. Ah, Rosa, o que converte então? É o Espírito Santo dentro da pessoa. Essa pessoa está deixando a porta do seu coração aberta para Jesus fazer morada. Jesus dizia, eu bato a porta, se abrires a porta, cearei contigo. Que porta? É a porta do teu coração. É crer com o coração que Jesus Cristo morreu por mim, por você. E que Ele é digno de honra, de glória, de louvor, de gratidão. Que nós temos que imitá-lo. Temos que ser seus discípulos, seguidores. Não com o que a gente espelha. Porque em Mateus 6 fala que as suas obras de justiça não sejam manifestas aos homens. Não queira que os homens vejam o quanto vocês são santos. O quanto vocês fazem boa obra. Não, isso é querer aparecer. Também fala que o que a tua mão direita faz, nem a esquerda tem que saber.
Né? Tem muita gente que quer espelhar a santidade. Ah, eu prego o evangelho. Ah, eu vou nas ruas. Ah, eu vou nos ônibus. Ah, eu vendo as minhas coisas para dar para os pobres. Ah, eu vendi a minha casa para ajudar as menininhas lá da Índia. Isso tudo é querer aparecer. E no teu secreto? E no teu dia a dia? Quais são as suas obras? Quais são as suas escolhas? Quais são as suas atitudes? Só Deus é que sabe. Porque é Ele que está conosco 24 horas por dia. Por isso que a palavra de Deus, a palavra de Deus diz, maldito é o homem que confia no homem. Muitas das vezes, a pessoa aparenta uma santidade que não tem. Mesmo anunciando a vinda de Cristo. Sim, Noé anunciava a vinda de Cristo, Noé foi salvo. Mas não foi a pregação de Noé que converteu aquelas pessoas. Ele deu o aviso. Nós estamos dando aviso. Não é a rosa que convence, não é vídeo de rosa. Não é nem a palavra de Deus que convence. Você tem que nascer do Espírito, ou seja, receber a água que vem direto de Jesus Cristo, aí Ele vai lavar teu ser. Você tem que ser como um vaso de honra que serve para alguma coisa, para receber e armazenar essa água. Essa água também é chamada na palavra do Senhor como água da vida, né? Vai te trazer vida, vai te purificar. É como um alimento mesmo, sabe? É água que vem direto da fonte, é de graça, sabe? Então você tem que nascer da água e do Espírito. Você tem que comer a palavra, você tem que gostar da palavra, você tem que ser grato pela palavra, você tem que ser grata por Jesus, tem que amar Jesus pelo que Ele fez, não esperar algo em troca. Porque a única coisa que nós podemos esperar de Jesus em troca, sabe, é amor. Isso Ele já dá de graça, sabe? E a gente tem que querer esse amor e tem que amar, né? Tem que ser um amor correspondido, sabe? Eu tive um sonho hoje, a qual Deus falava o seguinte: eu amei a eles tanto quanto eu amo vocês. Eu sabia que Deus estava falando sobre a igreja de Laodiceia que vai perder o arrebatamento, porque acabou, Ele já deu a última chance, tá? Inclusive essa madrugada eu ouvi uma porta batendo muito forte, pensei que eram meus filhos. Mas eu olhei para a cama das crianças e não eram eles estavam deitados, sabe? Então eu entendi que Deus está falando, ó, a porta fechou. Eu entendi isso, foi o que eu entendi no meu coração. A chance foi dada. Quem aproveitou? Glórias a Deus, aleluia. Quem não aproveitou a chance de ir no arrebatamento, irá ter que ficar na grande tribulação, ainda terá a chance de salvar sua alma, seu corpo não. Tá? Então Deus nos ama demais, Deus nos deu seu único filho para morrer por nós, e Deus está anunciando que a grande tribulação está aí já assim à porta, né? As coisas terríveis, um momento de angústia. Não só Deus tem anunciado, mas como eu mostrei para vocês, esse filme aí do Ace foi um dos filmes que o maligno anunciou a verdade, sabe? De forma disfarçada e distorcida, né? Que ali ele fala do aquecimento global, do caos, né? Mas não fala da verdade, que é o pecado que está contaminando. A Bíblia fala da verdade. A Bíblia fala que por conta da maldição que há na terra, a natureza geme. A terra se fez maldita por causa do pecado, sabe? A Bíblia fala a verdade, que por conta da maldade que há no mundo, a terra geme, treme, sofre, né? Todas as catástrofes que estão acontecendo na face da terra, atingindo os seres humanos e também aos animais e a natureza. Toda a criação de Deus está gemendo na expectação da revelação dos filhos de Deus, ou seja, que aconteça o arrebatamento que está descrito em Daniel capítulo 12, onde será a ressuscitação dos mortos, que também está lá em 1 Tessalonicenses 4, 1 Coríntios 15 e em tantos outros textos proféticos. Então a verdade está sendo dita, mesmo da boca de malignos, de filhos do maligno, né? Porque a gente sabe, por exemplo, daquela passagem a qual a endemoniada ficava falando a verdade. Ah, esses são os filhos do Deus vivo. Aí os apóstolos foi e mandou ela calar a boca. Não é que ela não estava falando a verdade, ela estava. Mas ela estava cheia de demônio. Aquilo ali já mostra bem que não adianta dizer a verdade, tem que viver a verdade. Porque tem muita gente que anuncia a verdade, até lucra com a verdade, até lucra com a venda de Bíblia, com a abertura de igreja, com o ministério no YouTube, lucra. Mas se está vivendo a verdade, aí é só com Deus, tá? E Deus, então, me deu esse sonho essa madrugada, falando isso, tá? Que Ele amou Laodiceia e ama tanto quanto ama Filadélfia. Ele deu oportunidade para todos, mas pelo que eu entendi, acabou. Pedi a palavra do Senhor
Ele confirmou através de 1 Coríntios, capítulo 2, que fala sobre toda a contaminação, o erro que há no meio, né, das pessoas que usam palavras persuasivas, como eu disse ontem no livro de Colossenses, capítulo 2. Então ele deu uma continuação, através de 1 Coríntios, capítulo 2, que Paulo fala ali aos Coríntios, né, amados? Que ele não usa palavras persuasivas, mas sim o poder de Deus se aperfeiçoa nele. Ele fala da sabedoria que vem do próprio Deus. Ele não tem muita oratória, não tem locução, dicção boa, ele não tem curso de teologia, ele não tem exegese, né? Mas ele fala do que nos alimenta de Cristo. A conversa principal dos salvos é Cristo. Nós não falamos de politicagem, nós não falamos de desfile de moda dentro da igreja, nós não falamos de evento gospel, de caminhada para Jesus, nada disso. Nós falamos de Jesus. Nós olhamos para o alvo, o autor e consumador. É isso que nos alimenta, é isso que nos mantém vivo, porque a palavra de Deus diz, nos últimos dias, os justos viveriam pela fé. Então, por isso, muitas pessoas não querem ouvir o que a gente fala. Não agrada os ouvidos dele. Eles querem ouvir o que a sabedoria de homens fala, como está escrito no livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2. Eles querem ouvir palavras persuasivas. Eles não querem ouvir tão somente de Cristo, que ele fez por nós, do amor que ele teve por nós. Eles não querem ouvir que Cristo está voltando e o seu reino está vindo aí à face da terra, o arrebatamento vai acontecer. Não, porque eles querem ouvir o que os prende nessa terra. Então eles querem ouvir que o governo vai melhorar, que Deus vai derramar bênção sobre o Brasil, que o coronavírus vai passar e vai ficar tudo bem, né? Eles querem essa falsa paz. Mas Jesus não nos deu essa paz. Jesus dizia na palavra, eis que vos deixo a paz, não a paz a qual o mundo vos deixa. Porque aqui tudo é falsidade, tudo é falsa paz. Sai governo, entra governo, mesma corrupção, os reis se aproveitando aí do povo, como diz lá, né, quando Deus falou para Samuel, eles querem um rei humano? Vai lá e unge Saul. Mas diga o que os reis da terra vão fazer com eles. Vão pegar a melhor parte da terra, vão explorar seus filhos, né? Vão ficar no bem bom enquanto eles são escravos. Então nós estamos vendo tudo isso se cumprir. Sabe? Governo após governo, só esquema de lavagem de dinheiro, de pizza, de corrupção, nossa, escândalos e mais escândalos intermináveis, incontáveis e mal resolvidos. Ficou tudo dito pelo não dito. Por que vocês acham que não estão fazendo nada verdadeiramente para evitar que as barreiras do Brasil, que já estão aí no estado deplorável, venham a cair? Porque eles sabem que no terremoto do 6º selo vai cair mesmo. É perca de tempo e de dinheiro. Eles estão guardando dinheiro para eles, para construir os bunkers deles, para guardar o deles. Eles estão comprando jatos e mais jatos para fugir não sei para onde, as naves espaciais, que vão dizer que é de ET. Então, tudo isso já está na palavra. Não é o anúncio da vinda de Cristo que faz com que a pessoa se arrependa. É o amor. É o amor que a pessoa vai ter no seu coração por Cristo. Por isso que a Bíblia fala também. Ainda que eu tivesse dom de falar em língua de anjos. Ou seja, o que é língua de anjos? É algo que na terra não é divulgado, não é estudado. É uma língua lá do céu. Ainda que eu tivesse dom de profetizar, ou seja, falar que está dizendo em nome de Deus, falar o que Deus está falando. Se não tivesse amor, nada seria. Então as pessoas elas vão ser salvas não é pelo aviso que está vindo a grande tribulação. As pessoas não vão fugir da marca da besta pelo aviso do que significa a marca da besta. Não. Elas vão fugir da marca da besta. Elas vão fugir da condenação eterna. Elas vão se apegar a Cristo por amor. Elas vão cair na real. Errei, fui tolo. Desprezei o único amor verdadeiro que tinha na face da terra. O que Jesus Cristo fez por mim. O amor dele por mim. Então agora eu não posso aceitar a marca da besta. Eu tenho que pagar por esse amor agora com a minha própria vida, assim como Jesus morreu na cruz por mim. É isso que vai salvar as pessoas. Não é também o anúncio do inferno, né? Muita gente que vive aí, principalmente aqui na internet, botando vídeo de inferno. Viu fulano no inferno, viu ciclano no inferno. Não é esses anúncios do que é o inferno que vai fazer a pessoa se converter a Jesus. Valorizar o amor de Jesus, não. Não é o pânico, não é o medo, não é a religiosidade, nada disso que vai nos levar a Jesus. É o amor, gratidão pelo que ele fez. Quando as pessoas se verem na grande tribulação, como Tomé precisou ver para crer, então vai estar vendo acontecer, elas vão se lembrar que elas desprezaram o único amor verdadeiro que há na face da terra. O amor que se entregou na cruz do Calvário por nós, o amor de Jesus Cristo, aleluias. Então não é o anúncio da vinda da grande tribulação, não é o anúncio do arrebatamento que converte a ninguém.
e nem que convence, porque isso até o maligno faz, através dos filmes, séries, notícias, deturpadamente, mas faz, porque a Bíblia fala que nada fica em oculto, tudo tem que ser revelado. Até o maligno serve essa ordem de Deus, só que ele usa de astúcia. Ele vai soltando a verdade em partes, em pedacinhos, uma parte aqui, outra parte ali, como esse vídeo aí, esse filme do Ace e tantos outros vídeos. Ele vai falando a verdade. E só quando a verdade acontece é que a gente vai e é direcionado a lembrar, a entender, a avaliar que a Bíblia é verdadeira e se cumpre diante dos nossos olhos. Porque tem muita gente que só acredita quando acontecer, mas nós, os justos, vivemos pela fé. E a fé é a certeza das coisas que não vimos. Nós não vimos, mas nós cremos que tudo que está acontecendo é a vinda do Senhor Jesus e agora é mais do que certo, que é iminente. É questão de, eu não sei o dia, não sei a hora, mas no meu coração eu sinto que está em cima da hora, que já estamos indo embora e que a terra vai tremer e que o tsunami vai acontecer e que os governos do mundo vão entregar o poder à besta, ao anticristo, e que vai se levantar a marca da besta, obrigatória, a nova identidade do governo mundial, tanto para marcar o gado como para dar cura, falsa paz. E as pessoas vão aceitar, porque hoje não aceitam o amor de Jesus Cristo, porque não amaram a verdade para se salvar, serão entregues ao poder do engano, da operação do erro. Aleluias! Mas existem ainda pessoas que vão conseguir enxergar essa verdade e vão voltar ao primeiro amor, vão voltar a Jesus. Vão se voltar para Jesus. Vão confessá-lo com a sua boca e crer verdadeiramente com o seu coração. E vão falar, Jesus, me perdoe, porque eu não acreditei na tua palavra, na tua promessa, na tua fidelidade, quando eu ainda estava no tempo da bonança, quando essas coisas terríveis que estão acontecendo hoje estavam acontecendo, não estavam. Eu não acreditei, eu não valorizei a tua palavra, eu não valorizei os teus avisos, eu não valorizei o teu amor, me perdoa, agora escreve meu nome no livro da vida, nem que eu tenha que morrer por ti, eu morrerei, mas salva-me. Escreve o meu nome no livro da vida. Aleluias. Que seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Ele ama todos vocês que ficarem na grande tribulação. Nunca se esqueçam e nunca duvidem desse amor. Amém. Glórias a Deus. Até a próxima, se Deus quiser e assim o permitir.